Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre a integração. Um tema diferente. Muita gente me perguntou, mas o que você quer dizer com isso? Eu digo, vai lá assistir. Vamos ver o que é. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje no final do trabalho, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho as pessoas chegarem. Tá bem frio, né? Oi, Jéssica, vamos entrando, sejam bem-vindas. Elizabeth, vamos todas entrando, sejam bem-vindas. Nós vamos ter dinâmica no final, então se vocês acharem que alguém precisa disso, manda aí uns aviõezinhos para o pessoal vir participar. Oi, Natália, bem-vinda, vamos entrando. Vamos fazer uma dinâmica hoje, hein, gente? Para variar, eu tô sempre botando o pessoal para trabalhar. Eu acho que quanto mais se trabalha, melhor a gente fica, né? Nós não podemos carregar mazela. Nosso pacote está bem cheio, né? Oi, Fátima, Natália, vamos entrando, sejam bem-vindos. Então, mandem aí os seus aviõezinhos para a turma poder chegar, que nós vamos falar hoje sobre integração. Você consegue integrar? Você sabe o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Né? O que é integração? A gente sabe que é integração, Selene. O que você vai falar sobre isso? Uma coisa tão banal, né? Mas não é tanto assim não, né? Às vezes a gente não percebe a força e não percebe a importância da integração dentro da nossa vida, na nossa vida diária, né? Integração é um quê? Um substantivo feminino, né? Com origem em latim, que chama integrare, que significa o ato ou efeito de integrar ou tornar-se inteiro, né? Integração também é um sinônimo de assimilação, de reunião, né? Então, quando nós ouvimos essa palavra, integração, podemos pensar em algo que se unifica, digamos assim, né? Aquilo que está redondinho, né? Que vem de todos os lados, como poderíamos citar várias palavras ilustrativas, né? E eu queria que vocês ficassem bem atentos a essas historinhas que eu vou contando para vocês, porque no final do trabalho nós vamos fazer uma dinâmica e nós precisamos entender e perceber onde que nós não estamos integrando a nossa vida, de que forma e o que nós precisamos integrar, né? E isso é uma coisa muito importante na vida da gente, porque integração é unidade, né? É equilíbrio, né? São as duas partes, as duas polaridades nossas que se integram, que se harmonizam, né? Então, as palavras que eu poderia citar, que poderiam ser ilustrativas, né, digamos assim, é uma incorporação, né? Quando você incorpora as coisas na sua vida diária, a inclusão, a inserção, quando você assimila as coisas, você integra aquilo dentro de você, você conscientiza, né? Você agrega, você adapta as situações, você cria uma acomodação, fica mais redondinho, né? As coisas se aproximam melhor, se integram, se encaixam, né? Quando você consegue a associação de duas coisas, dois elementos diferentes, por exemplo, né? Que é uma união, né? Uma reunião de coisas, de situações diferentes que de repente se integraram, se unificaram, né? Se anexaram, se juntaram, né? É a concentração, né, que acaba gerando uma ampliação de outras histórias que nós podemos observar.
Depois eu vou fazer uma série de itens que é para ficar mais claro para vocês poderem entender em que área da vida de vocês não está surtindo esse efeito como você gostaria, né? Porque, assim, são palavras, olha, Selene, integração, mas a integração é tudo na nossa vida, em vários segmentos da nossa vida, né? Vamos ver quem entrou aí. Natália, Josi, Carolina, sejam bem-vindas. Mandem os aviõezinhos aí para vocês acharem quem precisa ser trabalhado, quem gosta de se trabalhar, né? Porque nesses meus 20 anos de constelação e 30 de cinesiologia, com pensamento sistêmico, com trabalho sistêmico, tem muita coisa que a gente vivenciou, né? Muita prática, muita experiência, né? E que eu sempre gosto de passar para vocês, porque eu acho que é um legado que eu deixo e é uma oportunidade para as pessoas até que não conhecem esse movimento fenomenológico do sistema, né? Bom, nós não podemos esquecer, né, que quando eu falo disso tudo, eu penso em várias situações, tá? Várias situações em nossa vida que estão sem integração, que precisam ser integradas, né? Então nós precisamos pensar nisso, porque a nossa vida é feita de integração, para que a gente possa dizer assim, eu sou feliz, eu integrei vários aspectos da minha vida, eu dei certo, eu conectei, eu interagi com várias experiências da minha vida, que eu integrei, que eu incorporei na minha essência. Mas existe o bem e o mal, né? Porque a integração é exatamente, às vezes, de partes diferenciadas, né? Então, cada integração que nós fazemos em nossa vida nos agrega valores que se transformam e fazem a nossa alma crescer. Porque o objetivo aqui é crescimento, né, gente? Nós estamos aqui para crescer. Ninguém está aqui para ficar evoluindo, né? Nós estamos aqui para evoluir. Porque isso aqui é uma passagem, né? Já falei sobre isso em várias outras lives. Então, quando a alma cresce nessa integração, eu chamo isso de experiência, né? Porque nós vivemos uma vida cheia de experiência. E essas experiências é que agregam valores, né? Que vão se integrando, se moldando em nossa vida. Uma outra situação que nós precisamos compreender com essa palavra é quem, em sua raiz, tem algo que nos faz pensar em nossa vida, em nossa integridade. Por que integração? Né? Porque integração é ser íntegro. E o que é ser íntegro? Né? E aí nós vamos dissecar. Gente, eu fico imaginando quando chegar o inverno, se agora tá assim, né? Agora aqui eu tô com 12 graus, então tá frio. Bom, íntegro é aquilo que completa a cada um de nós e faz pessoas mais inteiras, né? Quando estamos integrados com o melhor de nós. Porque muitas vezes nós estamos integrados com aquilo que não é tão bom. É o bem e o mal. Não se esqueçam disso. Então, a palavra íntegro significa irrepreensível. A sua conduta honesta, incorruptível, digamos assim. Isso é íntegro. Eu sou íntegra, né? É uma pessoa de reputação ilibada, digamos assim, né? Um termo que se usa, né? Nesse caso, a pessoa íntegra é uma pessoa que é pura, né? Ela é honesta, ela é imparcial, que atua de forma correta, né? Honra os seus compromissos, que tem uma integridade moral, que é imparcial, que atua de forma correta, né? Honra os seus compromissos. Ai, gente, que pessoa chata. Não, Nanina, não. Isso não é chatice. Isso é conduta, é caráter, né? Então, quando você acaba
expressando demais uma determinada conduta, você acaba formando seu caráter, mesmo que antes ele não tenha sido assim. Ela forma o seu caráter. Então, de que forma você quer? Porque o caráter faz a sua vida, faz as suas escolhas, faz as suas ressonâncias. E aí faz as suas integrações. E o que eu quero integrar na minha vida? Né? O que eu quero viver na minha vida? Aí isso é uma escolha, não resta a menor dúvida. Então, essa pessoa íntegra é uma pessoa que fala a verdade. Ela não passa as outras pessoas para trás. E principalmente uma pessoa honesta, né? Consigo mesma. Porque não adianta dizer assim, não, eu sou muito honesta com as pessoas. Mas você é com você? Ah, Selene, se eu sou com outro, eu sou comigo. Às vezes não. Às vezes você faz mais pelo outro do que por você mesmo. Às vezes você olha mais pelo outro do que para você mesmo. E a tua vida começa na tua casa, na tua expressão, na tua forma de ser. O que o outro faz é um problema dele, né? Eu posso ajudar se ele me pedir ajuda, se ele me requisitar, com certeza. Além disso, a palavra íntegra também pode caracterizar um traço desse caráter de uma pessoa. É aquilo que eu estava dizendo, né? A expressão da palavra íntegra significa alguma coisa que está completa, que é revelada em sua totalidade. E nós estamos buscando o quê nessa vida? A nossa totalidade. O melhor de nós. Aquilo que nós podemos dar para o mundo e para nós mesmos, o melhor de nós mesmos. Porque nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui para evoluir, né? E agora, quando eu falo de integração, é integração. Eu integro a ação e aí eu posso integrar e ser integrada. Percebe o que eu quero dizer com isso? Qual é a ação que eu estou deixando de fazer, que eu não estou fazendo, ou a ação que eu gostaria de fazer, que eu não estou fazendo, ou que está me impedindo de agir, e em geral somos nós mesmos, mas a gente acaba culpando o outro, né? Ou dizendo, não, mas eu aprendi assim, eu não sei fazer diferente. Claro, é só você tentar. Você nasceu assim, mas você não precisa morrer assim. Você pode mudar ao longo do tempo. Você só não muda se você não quiser, né? Então, eu estou falando que nós precisamos integrar algumas ações em nossa vida para que possamos ser íntegros conosco. E isso começa com a palavra que nos ajuda a entender tudo isso que eu acabei de falar. E ela se chama ética, né? Ética, para mim, é a minha religião, né? O que é ética? Eu faço bem a mim e faço ao outro. Eu não faço para o outro o que eu não quero fazer para mim. Então, eu não quero que façam comigo. Eu não faço para o outro. Eu faço para o outro o que eu quero que façam para mim. Então, a ética começa aí. Ela nasce da compreensão de que as ações, né, de um indivíduo afetam diretamente o outro. Essas ações podem afetar para o bem ou para o mal, né? Você tem ações que às vezes machucam as pessoas, na forma de você falar, nas suas ações diretas, né? Nas suas agressividades, ou não, nas suas ausências, né? Na sua falta de amizade, na sua falta de integridade, de justiça. E é aí que eu vou enumerar uma série de situações que às vezes a gente não percebe, mas a gente usa, né? A gente acaba fazendo. Então, assim, pode-se pensar no melhor modo de se relacionar também. Não só o melhor modo de se relacionar, mas o melhor modo de agir. O que eu preciso mudar na minha ação no mundo? O que eu preciso integrar? Educação, alegria, amizades, criatividade, estudo, não sei, eu tenho que agregar alguma coisa para eu poder estar mais inteira, né?
Os valores éticos, eles são resultados de um conhecimento construído com base na reflexão sobre as ações humanas e na determinação de princípios que movem as boas ações, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas onde começam os seus princípios, né? Os seus princípios começam, muitos desses valores são herdados pela nossa educação familiar, né? Ah, eu vi minha mãe fazendo assim, eu aprendi, eu só sei fazer assim. Não, você se acomodou e se acostumou, mas você não sabe só fazer assim. Você tem escolha. Nós temos livre-arbítrio e temos escolha. Então, qual é a escolha que eu quero para a minha vida, né? Na maioria, essa ética, ela vem de dentro de nós já nascemos muito assim. É uma coisa de essência, né? Claro que nós adquirimos muitos aprendizados ao longo da vida. E aí nós podemos, ao longo da vida, também nos perder nesses caminhos do bem e do mal. Mas cada um de nós, dentro de nossa essência, já temos índoles, né? Será que o que temos, ou se o temos, colocamos em ação? Né? E se nós temos isso dentro de nós, a gente está colocando em ação? E será que eu me conheço o suficiente e percebo dentro de mim esses valores para que eu possa colocar isso em ação? Ou eu vou procrastinando e digo, amanhã eu vou fazer, amanhã eu começo, amanhã eu... Não, né? Então, será que integramos essas ações em nossa vida diária? Né? Então, poderíamos começar com algumas palavras que podemos abordar sobre isso. E para a gente poder depois fazer um trabalho mais meditativo e dinâmico, né, sobre essas histórias. Então, fiquem bem espertos sobre o que eu vou falar agora e observem qual dessas ações você precisa transformar na sua vida. E aí, depois, então, nós vamos fazer uma dinâmica, né? Vamos separando aí 3 papéis. Eu sempre faço pequeno porque facilita o nosso trabalho e também a gente vai bem ao ponto. E depois vocês podem ampliar isso, né? Isso é apenas um diagnóstico, digamos assim, e muitas vezes isso se revela uma transformação dentro de nós, abre portas para transformações fantásticas dentro de nós. Bom, então é daí que nós vamos fazer a dinâmica, tá? A partir dessa relaçãozinha que eu vou dar para vocês, só para vocês abrirem essa ideia. Mas primeiro eu queria falar sobre o bem, né? Porque o bem é um valor de ideal ético, né? É a base de toda boa ação, da ação correta e da virtude. O bem é o oposto do mal, claro. Em algumas teorias correntes filosóficas e religiosas, eu diria que o bem é o objetivo da vida humana. Fazer o bem sem olhar a quem. Essa frase era muito engraçada, porque eu me lembro quando eu era pequena, eu até já falei isso em uma live, eu não me lembro qual, mas eu me lembro que uma vez eu indaguei ao meu pai, eu dizendo para ele, mas pai, você não tem nenhuma religião, eu nunca vi você frequentar uma igreja, um centro espírita, né, algo assim. Ele disse, eu tenho religião, sim. A minha religião é fazer o bem sem olhar a quem. Eu nunca esqueci disso, eu era criança. E aquilo para mim me deu um valor tão grande, porque eu comecei a olhar meu pai com outros olhos. Eu comecei a ver as ações dele diante dessa palavra. Porque fazer o bem é estar a serviço de. E ele foi uma pessoa assim, durante a vida inteira. Ajudou a muita gente, né? Ajudou tanto que se prejudicou muito. Mas isso não deixou e não impediu de manter a sua essência fazendo bem, de manter a sua essência ética, íntegra, né? Incorruptível. E é isso que eu acho bonito, né? Que eu acho que é fundamental no ser humano, porque isso é que abre portas. Ah, Selene, mas aí quem rouba tem, quem não sei o quê. Isso aí não faz parte
da minha história, eu não sei nem falar sobre isso, né? Então, o bem é o oposto do mal e o bem é o principal dos valores éticos do ser, né? É o princípio que sustentam todos os outros valores. Para mim, ele sustenta todos os outros valores que você possa ter, que você possa praticar, né? Então, a ideia do bem pode ser identificada com valores que trazem felicidade, prazer, justiça, por exemplo, né? Então, as ações podem ser avaliadas e assumem seu valor moral quando promovem o bem para si e para o outro, né? Aí eu vou dar uma lista agora, não esquecem dos 3 papéis que nós vamos fazer a dinâmica. Gente, assim, fica bem neutra, tá? Sem crítica, sem julgamento, sem nada, fica aberta. Sem se criticar, sem se julgar, sem criar uma desculpa para si própria porque não fez, porque deixou de fazer. Esquece isso. Isso aí é coisinha da mente que fica criando historinha para você não se corrigir, para você não ir para a sua luz, né? Porque a ética é a luz dentro de si, né? Bom, então deixa eu ver aqui o que eu escrevi aqui. Então eu vou dar uma lista aqui para vocês observarem o que nós podemos observar na nossa vida, né? Que falta para nós no momento, ou que precisa ser harmonizado dentro de nós. Ter uma vida mais equilibrada, mais íntegra, né? Porque isso traz para você conforto. Quem é que não gosta de conforto? Quem é que gosta de viver no perrengue? Quem é que gosta de viver na angústia, na ansiedade, na excitação, no nervoso? Isso só traz doença pra gente, né? A gente não vive, a gente sobrevive dessa forma. Claro que muitas vezes a gente precisa dessa luta diária, porque tem filho para criar, porque tem que botar comida na mesa, mas mesmo assim tem formas da gente viver sem o estresse. Então, o que nós poderíamos chamar de valores éticos, né? Porque ética, para mim, é uma religião, né? Por exemplo, eu faço a minha meditação, eu faço a minha conexão, eu faço as minhas invocações, né? Que nós sempre fazemos com o livro das invocações. E eu tenho essa abertura e nós temos, qualquer um de nós tem esses 2 lados integrando, porque as invocações, ele nos mostram o teu lado ruinzinho, que você precisa olhar e precisa ressignificar, e logo em seguida a invocação tem um outro lado, nela mesmo, que diz para você, olha, mas tem essa saída, você tem esse potencial. Então ela desperta em você esse equilíbrio, essa integração que nós precisamos tanto. Então, eu queria falar desses, poderíamos chamar de valores éticos. O primeiro deles é a justiça. E aí a pergunta é, você é justo? E o que é ser justo, né? Ser imparcial, por exemplo. Ou justiça para você é só quando... nas mínimas coisas, né? Se o outro não faz aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você se sente injustiçada, né? Então, você acha que isso é justiça? O que é justiça? Né? Ser justo, correto. Então, é ser imparcial, você ter essa percepção de olhar os 2 lados. E eu já fiz uma dinâmica aqui, onde você se coloca no lugar do outro, para você sentir como que o outro se sente no momento em que você está criticando ou julgando, dizendo que que ele está sendo injusto. E isso é uma balança, né, com 2 valores muito diferenciados, né? Por isso que a justiça tem a balança. Nós precisamos olhar os 2 lados. Então, justiça fala de imparcialidade. Então, observa se você é assim com as suas relações
com a sua vida, com as pessoas, com o seu chefe, com o seu emprego, com aquilo que te dá alimento e que te sustenta, né? Vamos olhar para esse movimento. Liberdade. Você é livre? Né? Às vezes você quer liberdade, mas você não quer dar. Mas você não consegue liberar o outro, né? Ou não deixa o outro ser totalmente, por exemplo, né? Então você diz assim, eu quero que meus filhos cresçam e sejam felizes, mas você fica no controle e fica segurando. E você não deixa eles irem, né? Eles vão quebrar a cabeça, eles vão sofrer, eles vão perder, eles vão ganhar. Isso você fez também. E você não morreu, você está aí. Então, liberdade é permitir que o outro cresça da forma que ele escolher. Porque o melhor você já deu. Então, você deixa o outro livre o suficiente para que ele faça as escolhas, para que ele erre também, né? Seja filho, relacionamento, familiares, né? Amigos, né? Ou você mantém tudo ali no seu controle. E por que você mantém isso? Por que você não permite essa liberdade? Né? Qual é a parte sua que retém o outro? Né? Que dependência é essa? É você que depende do outro e às vezes não é o outro que depende de você, mas você acaba criando uma codependência. Então, liberdade é ser na expressão maior. Então, nós precisamos olhar para isso. Isso é muito importante. Outra coisa é a verdade. A verdade. Você é verdadeiro com você mesmo? Ser verdadeiro é ser honesto com as suas ações, nas suas relações. É olhar no olho e falar o que sente. Eu não quero dizer que você precisa ser mal educado, que você precisa ser grosseiro, que você precisa ser crítico ou judicioso. Porque quando você critica o outro, você está dizendo que o outro está errado, porque a sua verdade é melhor do que a dele. E isso não é verdade. A verdade dele é tão boa quanto a sua. Porque a verdade dele é a verdade dele. É a escolha dele. Se ele quiser errar, ok. Você se errar com a sua verdade, ok. Cada um vai carregar a sua história. Então, essa verdade é uma coisa muito delicada. E ela tem que ser dita de uma forma correta, íntegra, né? Respeitosa, né? E aí uma outra ética é o respeito, né? Você respeita os seus valores e os dos outros. Os nossos valores são diferentes, né? Eu tive uma criação, você teve outra. Então, isso quer dizer que eu tive uma cultura diferente da sua, eu tive um aprendizado diferente do seu. E isso não quer dizer que eu não te respeite quando eu ajo de uma forma, né? Então, se você não pensa, se o outro não pensa como você, ele não te respeita? Não é assim, não é a verdade. E aí você pode agredi-lo, você pode reclamar, você pode criticar, e aí quem falta com respeito é você. Porque nós não podemos impor ao outro as nossas ideias, as nossas teorias, as nossas verdades, né? Lembre-se que eu vim de francês, de português, de índio, de árabe. Olha quantas raças, e tem mais que eu não conheço, com certeza, né? Africano, com certeza, deve ter, tem índio, né? Então, tem um monte, nós somos brasileiros, eu sou brasileira, nasci aqui. Então, assim, apesar dos meus ancestrais terem vindo de fora, nós temos essa miscigenação, e isso faz parte da nossa vida. Então, não existe essa coisa de racismo, de esse pode, aquele não pode. Nós somos todos seres iguais, são todos livres.
A princesa Isabel assinou aquilo para que todo mundo fosse livre. Então tem que ter respeito por todos. Cada um é o que é, escolhe ser o que quiser ser. Isso é liberdade de expressão. Ué, como é que pode não ter isso, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos observar. Será que nós temos isso? Será que nós permitimos isso? Né? Uma outra coisa é a solidariedade. Você é solidário com aqueles ao seu redor que necessitam de você, da sua ajuda, do seu apoio, ou mesmo pedindo, você nunca tem tempo? Ah, ele pediu e tal, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, né? Ou o seu rancor ou a sua mágoa não deixa você ser solidário com as pessoas. Então você é com uns, mas não é com outros. E onde fica a imparcialidade? Onde fica a justiça? Percebe a integração que é, gente? Integração são todas as nossas ações. Não quer dizer uma coisa só. Isso é muito sério. O que eu estou falando aqui, gente, é muito sério na vida da gente. Nós não temos a menor noção, às vezes, que nós não estamos sendo íntegros ou integrados, né? Com as situações e com as pessoas, com a nossa própria vida, com a nossa própria escolha de vida, né? Então, se você permite que o rancor, que a mágoa, porque você achou que ele foi injusto com você, ou porque o outro não fez isso, quem é que vai perder? É ele? Claro que não. É você. É você que vai ficar com um pedaço seu sem integração, sem essa força maior de se integrar ao todo, ao universo. Porque o universo contém tudo, né? A outra coisa é a paz. Você sabe viver em paz? Existe paz na sua vida? Ou você mesmo cria situações que perde a paz, que tira a paz das suas relações? Ou você faz da sua vida e a do outro um inferno? Com as suas críticas, com a sua arrogância, com o seu achismo, né? Com os seus valores, né? Você cobra do outro, você pune o outro, você critica, você julga. Só que você às vezes não olha para o seu rabo, né? Isso é fundamental, gente. Quem é que é perfeito, quer me dizer? Ninguém. Agora, quem sou eu para dizer que o outro é imperfeito? Não. O que eu posso é assim, numa conversa, se eu sou sua amiga, eu vou dizer para você, eu vou dizer, olha, desculpa, mas eu não vou brigar com você por causa disso. Isso aí é um problema seu. Eu gosto de você por esses e esses valores. Isso me integra a você, me liga a você. Agora, isso aqui, eu não sou conivente. Agora, se for valores morais, né, valores sociais, e aí já modifica de figura. Eu posso até gostar da pessoa, mas eu não vou ser uma pessoa que vou frequentar, porque aí vai contra os meus valores morais e éticos. Então, se uma pessoa comete um crime ou faz um delito, eu sou ética. Isso para mim tá errado. Então, existem situações que são muito fortes, né? Como roubo, como assassinato. Ah, Selene, mas e as duas balanças? E a justiça? Sim, a justiça que vai fazer isso. Agora, eu estou ciente de que eu não sou, na minha índole, eu não dou conta. Eu não dou conta de viver com uma pessoa assim, que comete delitos, que passa a perna em todo mundo, ou que rouba, que faz teste sem fundo, coisas desse tipo, entendeu? Então, assim, eu não dou conta. Se você dá conta, você vai ficar, seja feliz, tá? Aí você tem que olhar qual é a ética da tua vida, qual é a história, o que você quer na sua vida. Transformar a sua vida no inferno ou ter paz na sua vida. Outra coisa são os valores morais. Você reconhece esses valores na sua vida?
Você respeita esses valores, mesmo que o outro tenha valores diferentes dos seus, né? Dentro desse contexto, existe uma infinidade de situações, gente. Tipo, se eu apoio alguém que não é correto, aí é aquilo que eu estava falando, porque aquilo que tira a tua paz tem muito a ver com os valores morais, né? E valor moral para mim é isso, né? Que faz falcatrua, que passa a perna nos outros, que mente, que é desonesto, que rouba. Quanto de mim está retratado nessa relação que mantém essa amizade, né? Eu disse, olha, eu gosto muito de você, mas não dá para viver com você. Não dá para continuar contigo. Porque seguir esse caminho do teu lado, porque eu não sou assim. Isso vai contra os meus princípios éticos e morais. Então eu não posso conviver com isso. Agora, se você é conivente com isso, você tem isso dentro de você. E aí você vai ter que escolher, né? Manter esses valores morais e acabar com a sua paz, porque isso acaba com a paz de qualquer um, né? Quem é que vai viver numa adrenalina dessa? É uma escolha, tudo bem. Nada contra, é um problema de quem escolhe. Então, ele não está integrado, ele não está no bem, né? Ele não está na ética, ele está fora da ética. Ah, Selene, mas a ética dele é essa. Ele é um matador de aluguel, ele vive disso. É o princípio dele. Ok, mas eu não sou obrigada a viver com esse valor, né? Então, esse valor, para mim, não corresponde à minha ética, à minha integridade. Então, é isso que nós precisamos observar. Que tipo que nós estamos de integridade que nós estamos atrelados? O quanto que isso me permite ser feliz, viver em paz e dormir sossegado. Isso não tem preço, gente. Valores religiosos. Você respeita os valores religiosos, as crenças diferentes da sua? Essa é outra coisa que nos deixa sem a integração, sem essa integridade, sem essa conexão, né? Então, assim, se todos os caminhos levam a Deus, ao divino, à fé, que traz esses valores éticos, por que a minha é melhor que a do outro? Por que a minha religião é melhor do que a do outro? Onde está escrito isso? Por que eu vou julgar e criticar o outro? Porque ele é dessa igreja ou é daquela? Se ele quer usar a roupa aqui ou se ele quer usar a roupa decotada. São valores, né? O que você tem que observar é quais são os valores éticos que tiram a sua alegria, né, o seu bem-estar. Um outro é os valores sociais, né? Você reconhece que em todas as classes sociais existe o bem e o mal? Todas elas existem o bem e o mal, né? Ou você discrimina aquele ou aquela que é diferente, que tem menos, que sabe menos, que estudou menos, que mora num casebre ou que mora numa mansão. Isso não quer dizer nada, né? Esses valores sociais, ali também mora o bem e o mal. Então, o bem e o mal é uma polaridade. Todos nós temos dentro de nós. O que nós precisamos é integrar essas polaridades. O bem e o mal, para que a gente possa ser íntegro. E ser íntegro é manter um equilíbrio, né? Onde você sabe onde você se expressa, como você se expressa, como você se dá e como você permite ser e deixar o outro ser. Bom, valores também que eu queria falar por último em relação à natureza, né? Você respeita a natureza ao seu redor? Respeito à natureza é assim, eu tenho uma casa
e ela termina num rio. Aí eu pego, faço a minha fossa e boto um cano para despejar a água, a fossa, lá na água do rio. Eu estou respeitando a natureza desse meu ambiente, desse meu lugar? O que eu estou fazendo? Eu estou contaminando a água. Será que eu vou fazer um piquenique e deixo a praia suja? Isso são respeitos à natureza, né? Você é capaz de ajudar com pequenas ações, tipo catar algo que você está vendo no meio da rua e botar no lixo, né? Esses são respeitos que a gente tem, né? Na praia, você carregar um saquinho para botar o lixo ali e na hora que você sai, você botar lá na coisa do lixo. Tem gente que sai da praia e deixa garrafa, deixa coco, deixa copo, deixa tudo ali. Como se alguém tivesse... Ah, mas o gari depois passa e pega. Não é assim. Não precisava. Ele só precisava carregar o que está na lata do lixo e não ter que varrer a praia como se varre. Eu morei em Copacabana, eu vi isso. É um absurdo ter que varrer uma praia, né? Porque o povo não tem educação, não cuida da natureza. Isso é falta de quê? De integração com a natureza. Então, eu queria trazer esses valores para você, né? O que falta para nós na sua ação para manter-se integrado? No seu trabalho, na sua relação com a natureza, com os animais, né? O quanto que você cuida e protege, né? E trata bem os animais, com a religião, com a vida, né? Teríamos uma infinidade de exemplos, mas hoje vamos ficar só com esses, tá bom? E vamos pensar sobre isso agora e vamos escolher um para a gente trabalhar agora na nossa dinâmica. Vamos lá? 3 papéis. Vamos fazer a nossa dinâmica. Se algum desses valores precisam ser significados em sua vida, tá na hora de você olhar para isso, né? Olhar para aquilo que fortalece em você esse comportamento que não te permite ser integrada, ser íntegra, ser plena. Porque ser integrado é ser pleno, é ser uno com o todo. É você estar em ressonância com todas as coisas maravilhosas que o universo tem para te dar. E a gente, quando não está integrado, a gente não tem essa ressonância. A gente não atrai as coisas certas, né? As ações, os compromissos, os negócios, né? Então, nós vamos separar agora. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver. Ih, quanta gente boa aqui. Adriana, Natália, Luísa, Fernandinha, Fernanda. Oi, querido Washington de Santos, que trabalha com as cartas. A gente fez uma palestra ótima. Vai lá no meu YouTube e assiste a nossa palestra. Gabriela, Ana Paula, Deusa, querida. Olha só quanta gente boa. Andressa, Daniel Freitas, meu artista preferido. Esse homem, acompanha ele no Instagram, gente. Ele é um artista de primeira. Saudade de você, Daniel. Michele, Danúbia. Oi, Graça, querida. Tá no Rio ou tá lá nas Europas da vida? Oi, Léo, que cuida dos meus folders, querido. Fernandinha, Marta, Gabi. Oi, quanta gente boa aqui, nossa senhora. Então vamos lá, Elzinha, querida. Vamos lá, gente, separa 3 papéis. O primeiro papel, que é o A, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... A é para aquilo que eu preciso ressignificar. Então, assim, eu repito o padrão da minha mãe, que é isso, isso e isso. O desequilíbrio que você percebeu. Ou eu percebo que ainda tenho raiva ou mágoa de alguma relação e por isso eu revido, né? Eu sou injusta, ou eu não sou, ou eu não libero, ou seja lá o que for que você sente dentro de você que te castiga, né? Porque no final quem vai se destruir é você.
Ou então você vai colocar, esse papel A para o que te desequilibra. O que desequilibra a sua integridade, aquilo que você precisa resolver, né? Aquilo que não te permite, de alguma forma, essa integração com a sua essência, tá? Então, coloca lá. Esse é o primeiro papel. Nós vamos para o segundo papel. Todo mundo fazendo aí? Esse segundo papel é um outro aspecto de você. É como você se sente vivenciando esse desequilíbrio. Porque você precisa se colocar nesse pedaço de você mesma, nesse aspecto. E a constelação, ela traz para nós esse fenômeno. Esse fenômeno é maravilhoso, porque faz com que você sinta e você possa, a partir dali, fazer uma nova escolha e dizer, não, eu não posso mais viver isso. Para me sentir assim, para eu poder perceber que eu tô mal desse jeito, eu não quero mais viver assim. E aí você pode mudar. Porque só com a conscientização do sentir é que você pode mudar o relé aqui dentro. Aqui dentro não muda se você não muda aqui. Isso é fundamental. E o C, o outro papel, o terceiro papel, é para a sua metaposição, ou seja, para o lugar ideal, onde a sua essência se sente íntegra, com todo, né? Ela está ali no conforto dela, ela está em paz e em equilíbrio, ok? Então, são 3 papéis. O primeiro para aquilo que te desequilibra, para aquilo que você precisa resolver e ressignificar. O segundo é para como você se sente vivenciando este desequilíbrio que você precisa sentir. E o lugar ideal da sua alma, porque você tem esse lugar. Você só precisa fazer uma escolha, continuar ali ou continuar aqui. E poder olhar para essa questão e ressignificar. Vamos fazer isso, gente? Então, vamos lá. Primeira posição, no seu lugar ideal. Vamos para o lugar ideal. Vamos começar no lugar ideal. Então, já fica no lugar ideal. Olha para aquilo que você precisa ressignificar. Ele está ali, seja uma pessoa, seja uma situação, seja algo que você mesmo faz, seja um aspecto seu que precisa ser transformado. E para como aspecto seu, da sua personalidade, como ela se sente com aquela situação, vivenciando aquilo. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, deste lugar, da sua metaposição, do lugar que te traz paz e equilíbrio, procura sentir esse lugar no seu coração. E deste lugar, você olha para o desequilíbrio. Agora você vai para o seu lugar desequilibrado, para o seu lugar onde você está vivenciando esse desequilíbrio. Vai para lá. E olha para o desequilíbrio. Mas permita sentir este lugar. Porque este lugar está dentro de você e às vezes você nem percebe como ele está atuando dentro de você. E observa o quanto que ele é desconfortável para você. Qual é a situação? Como que ele pesa o teu sistema? De que forma? E dele você olha para o desequilíbrio. Você pode até dizer o que você acha, o que você sente. Perceber, falar das suas dificuldades. Falar que você gostaria até de abrir mão disso.
o que você sente muito ter atraído essa situação para a sua vida, porque esse aspecto é seu também. Não se esqueça, tudo é seu. Não tem nada de ninguém. Você carregou tudo para você. É você que gera essas personas na tua vida, essas situações. Tudo é uma escolha nossa. Seja ruim ou seja boa. Seja para o mal ou seja para o bem. Então fale, resolva, seja honesta, sem crítica, sem julgamento, sem dizer, eu fiz isso porque você fez isso, porque você isso, porque você... Não, eu me senti assim. Eu me senti assim. Eu não gostei de ter sido machucada e aí me senti desta forma. Não sabia como agir. Ou eu fui injusta, ou eu segurei, ou às vezes eu penso que preciso de você e eu não abro mão de você. Seja lá o que for, gente, eu não sei. Cada um aí tem o seu problema. Então, ressignifique isso com as suas palavras, com a sua força interior. Sempre de uma forma que não agrida nem a você, nem ao outro. Porque seja uma outra pessoa que você tenha colocado aí, é um espelho, tá? Então, se você vai lá, vai voltar. Então, presta atenção. Se você se sentir muito mal aí, você vai para o seu lugar ideal, tá? Para sua meta posição. Mas eu gostaria que você fosse até o lugar desse sentimento de desequilíbrio. Eu queria que você sentisse esse desequilíbrio. Seja ele qual for, seja ele o que for, ou seja ele quem for para você. Sente você o que é um desequilíbrio. De que forma isso te desarranja, isso te angustia, ou isso te machuca. Seja honesta com você nesse momento. A gente só pode se curar porque é autocura, gente. Ninguém cura ninguém. Só nós que nos curamos. Nós criamos a encrenca, nós temos que saber desmanchar a encrenca que a gente faz, uai. Seja honesto com você mesmo, seja leal, confiável com você, íntegro. Isso é integridade. São pequenos exercícios que a gente faz com essas dinâmicas que nos mostram a nossa pureza interior. Aqui viemos. E aí respira fundo, percebe essa dinâmica e volta no final para sua meta posição. E aí você procura sentir a diferença no seu corpo físico, nas suas sensações, onde e como esse lugar traz para você, diferente dos outros. E aí você vai saber se aí você ainda precisa se trabalhar mais ou se você já tem uma possibilidade de escolha interna. Só você pode fazer essas escolhas. E isso não tem nada a ver com ninguém, só com você. Porque essa vida, quem vai levar é você, quem vai carregar é você. E a responsável, única responsável, é você. A escolha é totalmente sua. E aí, isso é bem rápido, né? Vocês podem fazer isso com mais calma depois, mas podem fazer com outras situações que vocês tenham, que precisam ser trabalhadas. Mas aí me deem o feedback, como é que foi para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, Luciana, querida, saudade de você. Oi, Elaine.
E aí, conseguiram fazer? Alguém quer dar um feedback aí para mim? Oi, Estela, e aí, conseguiu? Conseguiram, gente? Terminaram? O sentir é a única coisa que faz com que você, na realidade, quando você é leal para você mesmo, honesto, com suas sensações físicas, e você sente na sua pele aquilo que está acontecendo para você, aí sim, isso te dá a oportunidade de novas escolhas, de tomada de consciência. E a tomada de consciência é que muda um relé dentro de nós e que faz com que a gente dê um passo diferenciado na nossa vida, né? E aí? Alguém tem alguma pergunta? Ih, ninguém tem, né? Sim, conseguiu, Ana. E aí? Foi difícil? O que foi mais difícil para você? Qual foi a dinâmica mais difícil de enfrentar? A sua posição mesmo ou do desequilíbrio? Hein? Vamos esperar só um minutinho aqui, só para ver se as pessoas já terminaram, porque às vezes gera muita emoção, né? Essas coisas mexem muito com as nossas emoções, com a nossa alma, né? Porque são todos projetos feitos por nós. O mais difícil foi me assistir do outro lado. Não gostei muito do que vi. Percebe? E isso, gente, não tem preço, viu? É por isso que eu gosto de fazer essas dinâmicas com vocês, porque são dinâmicas pequenas, são mini constelações, mas elas são muito poderosas, porque elas nos dão uma possibilidade de conscientização. E nós, às vezes, não temos ideia do que se passa na nossa alma, né? Às vezes você quer morrer e você não sabe que está querendo morrer. E aí você cria, atrai, integra dentro de você as coisas do mal, né? As doenças, os acidentes, você atrai, porque você não sabe, você não tem a menor noção, né? Porque são partes nossas. Nós temos um ego, uma mente inferior que fica modelando, fica falando coisinha pra gente, a gente fica mentindo, distraindo a gente do nosso caminho, daquilo que é prioridade. Entendeu? Gente, olha, eu continuo atendendo de cinesiologia e constelação diariamente. Atendo muita gente e eu percebo isso o tempo todo. A gente faz online, mas em tempo não existe. Isso que nós estamos vivendo não é simplesmente uma forma de você me ouvir e você me ver, mas a frequência ela chega em qualquer distância. Isso é muito importante, por isso que quando você coloca um papel com aquela intenção, ele está mostrando para você uma parte daquilo que você precisa olhar. Muito bom, Ana. E como foi? Gostou de estar lá na sua meta posição? Não é muito mais confortável? Onde você é íntegra e onde você é integrada? Né? Então, gente, eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Vão se preparando. Para quem já tem constelação, para quem já é constelador, eu vou abrir 4 módulos presenciais, que é como se fosse uma mentoria mesmo, só para ensinar as manhas do atendimento online que estão me pedindo muito, tá bom? Então eu vou passar o pulo do gato. Eu sou a mulher de passar o pulo do gato. Com 30 anos de experiência, é mais fácil, né? Passar o pulo do gato quem já tem mais experiência. Então tá bom, vamos combinar. Mas isso só depois de junho, tá? Final de julho e tal. Porque agora não vai dar, não. Alguém mais, então? Então, até segunda-feira, quando estaremos juntos outra vez. Um grande abraço
E muito obrigada pela presença de todos vocês.